Diz assim, a origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, são palavras distintas, ó. Provação, né? É uma coisa, ser aprovado é outra coisa, só que isso aí é um exemplo simples, porque mesmo nós, alguns de nós que frequentamos pouco escola, tivemos que fazer algumas provas, né? Para sermos graduados, tivemos que ser submetidos a provas, é ou não é? É. Se você não é submetido a uma prova, você não pode ser graduado, você não pode passar de ano. E a vida é uma escola. Na escola você é submetido a uma prova para ver se pode ou não ser aprovado, ser graduado. Na escola, né? E na vida, a prova vem para mim e para você, ou seja, a provação, né? Como é no mundo espiritual, a Bíblia nos chama de prova também, mas a palavra mais adequada é provação. Provação não é tapinhas nas costas, é reconhecimento, recompensa, não. Provação é dor. Provação é perda. A provação, ela judia. Mas é quem dá a graduação, é quem promove. Ou não. Se você não for aprovado, você não é graduado, você não é recompensado. Então, a palavra é bem-aventurado, ou seja, feliz, bem-sucedido o homem que suporta. A palavra suportar sugere que nós não vamos ser aplaudidos, ser reconhecidos, festejados, não. Se eu tenho que suportar, o que eu suporto é aquilo que não é bom, aparentemente, que não é benéfico, aparentemente, né? É aquilo que não me dá prazer. O prazer você não precisa suportar, pelo contrário. Se eu tenho que suportar, então sugere dor, né? De vez em quando eu vou ao dentista e ele me pergunta assim, é raro eu ir ao dentista, mas ele pergunta, o senhor quer com anestesia ou sem anestesia? Eu falo, qual a diferença? A diferença é que sem anestesia vai doer, mas o senhor vai se recuperar rápido, vai poder gravar, vai poder comer. Então, a palavra suportar sugere a dor. E se a Bíblia diz que quem suporta é bem-aventurado, daí eu não devo ficar querendo recompensa, tá? Reconhecimento, aplausos. Eu não devo querer buscar só o meu bem-estar, pelo contrário. Se o que me dá a vitória, o que me faz crescer é a dor, porque eu tenho que suportar, eu não devo me escandalizar, ou desanimar, ou me abater, ou desistir, se porventura eu tiver que passar por alguma dor. E a palavra passar já sugere que é passageiro, né? É breve o tempo. Então, bem-aventurado é o homem que suporta. Lembra de se suportar, e alguns de vocês talvez estejam vivendo uma fase em que você está tendo que suportar. Suportar talvez alguma humilhação, suportar a falta de reconhecimento, porque você não foi chamado para ser reconhecido, você foi chamado para engrandecer o seu Senhor, o seu dono, que é Deus, né? Talvez você esteja vivendo uma fase em que você tem que suportar.
Isso aí não é a vida inteira, não. Claro que não. Aliás, a escola não é só prova também, né? Não. Tem um período, né? E a palavra sugere a dor, suportar. Eu já tive que suportar muita coisa na vida. Faz parte do caminho, né? A estrada do sucesso, a estrada da vitória, da conquista, a estrada do triunfo, ela tem os seus trechos difíceis, né? Estreitos e tortuosos e espinhosos. É tanta coisa. É que a gente se esquece. Deus é tão bom conosco. Eu e você já tivemos tantos momentos de alegria, e de recompensa, e de sucesso. E já sorrimos tanto, que quando temos que chorar, às vezes não suportamos, não entendemos. No passado, os homens, eles não tinham privilégio. Aliás, Jesus falou isso, que eu e você temos. Ainda no presente, há alguns que estão lá na Colômbia, por exemplo, no Japão, e nas Filipinas, e alguns países da África. Eles não têm o que eu e você temos. Se eu pegar um desses bispos aqui, principalmente os que estão aqui na sede, colocar numa igreja que tem 100 membros, pode até não falar nada, mas lá dentro o sujeito vai ficar arrasado. Eu estou sendo punido por quê? Punido? O outro está lá com 10 pessoas mandando foto para mim lá no país, lá na Colômbia. Glória a Deus, olha a multidão que deu. Então, ontem Deus nos deu uma revelação assim da palavra. Alguns devem ter acompanhado. Alguém chegou a acompanhar? Que tem fase na vida da gente que o tudo que a gente quer é tão pequenininho. Mas tem fases na vida que o tudo é tudo mesmo, é o mundo. Tem fases na vida que se Deus der o mundo para você, você vai ficar insatisfeito. Mas tem fases que se Ele te der um pratinho de arroz com feijão, um ovinho, você vai... Eu lembrei do negócio aqui agora. Eu, meu irmão ali, o Francisco, a gente viveu um período tão difícil, assim, de escassez, de miséria. Mesmo o João também, que esteve ausente por mais de 30 anos, mas antes disso, que tinha dia que a gente ganhava assim um pratinho de arroz com feijão, e estava tão gostoso que a gente comia devagarzinho para não acabar. Não sei se você lembra disso. Você lembra, você? Comia bem devagarinho. Ele está aqui? Ah, está ali. Eu me lembro que uma vez eu não queria que acabasse. Era tão pouco para mim, mas eu comia tão devagarinho. Eu comia carocinho por carocinho de arroz. Tem alguns aqui que já viveram isso. E tem aquela fase que você olha para o arroz, o feijão, o bife, a batata frita. Você larga de lado, não quero não. Essa comida não está com uma cara boa, não. É o ser humano. Só quem suporta a gente é Deus. E essa palavra suportar, no nosso caso é fase, mas no caso de Deus não. Todo dia Deus tem que suportar a gente, todo dia. Todo dia. Você quer definição? Eu e você somos insuportáveis, é isso que nós somos, para Deus. É que Deus é tremendo, sabe? É tremendo. É só você ver a relação de Deus com o povo de Israel, o quanto aquele povo machucava o coração de Deus. Nós somos insuportáveis, é isso que nós somos. É que Deus é tremendo, Deus é longânimo, é misericordioso, é compassivo, tá? Mas a nós é uma coisa assim, eventual, passageira. Então recomenda-se, se você quer ser bem-aventurado, se nós queremos, nós temos que suportar com perseverança. Esse suportar com perseverança é suportar sem desistir
do objetivo, do projeto, tá? Quer ganhar alma, quer salvar a vida, quer continuar na obra, no ministério. Né? Aprovação, ó, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? É o prêmio máximo, ó, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Aliás, é o que rola aí entre os crentes, é isso. Deus está me provando. E os que gostam de revelar já vêm logo falando isso. O Senhor mandou te dizer que está preparando um caminho estreito para você, um buraco, sei lá, vá para os quintos infernos, sai do meu pé. É verdade isso aí ou não é? Você já deve ter ouvido isso. De vez em quando eu passo por aí, varão, a paz, eu falo, paz, irmão. O Senhor mandou te falar. Falei, ih, mandou? Mandou te falar que tem um buraco muito grande. Eu falei, então eu vou passar para outro lugar, né? Ele falou onde é o buraco, eu posso desviar, não é verdade? Isso aí não é viver pela fé. Não. Não tem nada a ver com fé isso aí. Isso é besteira. Viver pela fé é mesmo no momento difícil, da provação, do caminho estreito, tá? É mesmo na dor, porque a palavra suportar é isso, é dor. Você consegue exultar, você consegue fazer com carinho, com amor, o trabalho, cuidar das pessoas. Tem membro, tem ovelhinha que chega para você e fala, ô pastor, bispo, o senhor parece estar tão triste. Mas você está abraçando, está intercedendo, está chorando por ela, está abençoando. Você coloca a sua vida de lado, sabe? Você coloca a sua vida no lugar assim, no cantinho, e fala, Senhor, cuida da minha aí que eu vou cuidar da minha ovelhinha. Ah, meu Deus. Você nem tem ideia de como Deus olha para você, você que age assim. Sabe que eu estava meditando essa noite aí, essa madrugada aí, numa passagem que a gente conhece tão bem, quer dizer, tão bem assim, né? De cós salteado, que é sobre a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, ela hoje seria chamada assim um João Ninguém, né? Você sabe que, você acha que o prefeito lá de Sarepta precisava do voto daquela viúva? Um voto só? Não, o prefeito também já tinha morrido de fome. O governador já tinha morrido, não tinha ninguém. Não sobrou ninguém lá em Sarepta, ninguém. Só ela e o filho. Só ela e o filho. Todos morreram. E Deus, sabe quem é Deus? Você já imaginou, você já pensou na grandeza de Deus? Deus, ele chamou, ele tinha... Quantos profetas Deus tinha naquela época ali? 7.001, não é isso? Hein? É isso ou não? Ele tinha quantos profetas? 7.001. Esse um era quem? O maior de todos. Se sou eu, não adianta que Deus conhece meu coração, meu pensamento. Se sou eu, como só tinha uma viúva lá, e não tinha onde cair morta, se sou eu, ia escolher dentre esses 7.000 um de menor expressão. Afinal, o Elias, ele despachava direto com os reis. Era o maior. Aliás, foi um dos maiores profetas na história da humanidade. Elias era mais que um profeta. Ele até achava que estava sozinho. Por isso que eu falei dos 7.000, porque Deus falou para ele assim, que além dele tinha mais 7.000, né? Mas Deus não chamou nenhum deles. Deus chamou Elias, o profeta. E falou, ó,
Sabe aquela cidade de Sarepta? Sim, Senhor. Aquela cidade acabou. Só tem uma ovelhinha lá. Está magrinha. Você vai lá visitá-la, tá? Vai lá pregar para ela, vai lá dar um apoio. Mas eu vou comer o que lá? Aí ela vai te sustentar. Elias, eu acho que foi pensar, deve ter alguma plantação de mandioca, né? Macaxeira, de batata, sei lá. Deve ter algum pé de manga no quintal dela lá, ou ela está comendo lá, ou, sei lá, uma plantação de abóbora, girimum. Não tinha nada. E ele foi. A diferença entre o servo e o pastor é exatamente essa. O pastor, ele às vezes tem projetos pessoais, sabe? Ele quer ser reconhecido. O bispo, o pastor, o apóstolo. Agora o servo não busca nada disso. O servo só tem uma coisa em mente. Qual é? Qual é? Elias era servo. Você percebeu que a Bíblia se refere aos profetas muito assim? O meu servo Elias, o meu servo Eliseu, o meu servo fulano, o meu servo ciclano. Já percebeu isso aí ou não? É isso. Ele fala o meu profeta, meu servo. O pastor, ele quer multidões. O pastor, ele pensa assim, conforto, homenagem. Ele quer chegar na cidade e o prefeito homenageá-lo, hein? O governador do estado, o presidente. O servo não. O servo, ele quer o que mesmo, igreja? Servir. Porque se fosse eu, não teria mandado Elias. Não. Tinha 7.001 profetas. Esse um aí era o profeta, o grande profeta. Aí Deus falou, você vai lá. Quantas pessoas tem lá mesmo, Senhor? Não, tem duas, né? Tem a viúva, que é fiel a mim, fiel. Ninguém sabia da existência dessa mulher. Não, só tinha um que sabia da existência daquela mulher. Deus. Você acha que o Elias sabia da existência dela? Não. Se Elias não sabia dos 7.000, vai saber de uma? Sabia nada. Sabia nada. Só Deus sabia. Deus estava lá, Deus olhava assim, via aquela só osso de vaca, cachorro, carniça na cidade, corpos. E aquela mulher lá com o filhinho dela, catando os gravetinhos. Aí Deus falou, Elias, eis-me aqui, Senhor. Acho que Elias deve ter pensado assim, Deus, o senhor quer que eu fale com o rei Acabe? Com qual rei o senhor quer que eu fale? Estou mexendo com o senhor? Não, Elias, é uma viúva que está lá morrendo, você vai lá falar com ela. Não leva nada não, que ela vai te dar comida lá. Que coisa, hein? Sabe quando eu fico meditando? Eu não leio a Bíblia como se lê um jornal, né? Eu fico só num versículo mesmo. Várias horas da madrugada. Quando eu fico meditando, eu fico pensando, meu Deus do céu, eu estou tão longe disso aí ainda. Tão longe. Por isso que esses homens viram coisas que até a gente fica assustado. E mesmo hoje, alguns de nós conseguimos ver coisas que outros não veem. Eu já vi coisas que vocês não viram ainda. Porque a gente só consegue ver essas coisas quando a gente consegue virar servo mesmo, sabe? Se despojar, suportar. Colocar nossa vida no cantinho ali, cuidar da obra, das ovelhinhas. Esse dia eu preguei uma palavra aqui que diz assim, que se Deus se agradar de nós, lembra, meu filho?
Põe aí, por favor. Se Deus se agradar de nós. Ah, igreja, nós somos insuportáveis, nós somos egoístas demais. Egoísta. Esse negócio de amigos, ó, meus amigos. É amigo enquanto ele estiver de alguma maneira agradando você. Se ele desagradar você, não é seu amigo mais. Isso é hipocrisia também. É. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Terra que manda leite e mel. Era o grande projeto daqueles ali. Tudo que eles queriam era entrar na terra prometida. E o Caleb falou, se o Senhor se agradar de nós, a gente entra. As coisas só vão acontecer na sua vida se você conseguir de alguma maneira tocar o coração de Deus. Se Ele se agradar de você. Essa história de que você está sendo perseguido, humilhado, injustiçado. Isso não existe, não, apóstolo. Existe e não existe. Peraí, mas eu não entendi. Existe para você que não consegue fazer Deus se agradar de você. Mas para você que consegue fazer Deus se agradar de você, é o que aconteceu com José e com outros. Olha o Davi. Davi, tadinho, achou que ia viver pouco, porque vivia pelas montanhas. O Saul era o todo-poderoso, né, na concepção dele, de muitos. O exército estava do lado dele. Vocês acham a Davi e acabe com a vida dele. Davi se escondeu dentro de uma caverna. Tem até uma história que contam lá os judeus, que Saul mandou o comandante do exército dele nas montanhas, que disseram que Davi tinha ido para lá. Aí começou a vasculhar as cavernas. Entrou numa caverna lisinha, parecia que tinha entrado alguém, não estava, entrou na outra. Aí a última caverna onde Davi estava, uma aranha teceu uma teia na porta. Uma aranha, eu já vi aranha fazendo teia, alguém já viu? É rápido demais, demais. Vai andando, vai soltando aquilo lá e tem umas teias que a gente nem compreende. Tem uma estrada e tem um fio dela que passa assim por cima. Como é que ela conseguiu fazer aquilo? Não sei que ela faz. Aí ela fez na porta da caverna. Aí o comandante do Saul olhou. Comandante, entra nessa. Aqui ele não está, aqui não entra gente há muito tempo. Ou seja, foi salvo por uma aranha. Na verdade não foi uma aranha. Foi uma aranha enviada pelo Todo-Poderoso. O grilo que Deus envia salva, a formiga que Deus envia salva, a aranha que Deus envia salva. Se você tocar o coração de Deus, Ele salva você do jeito que Ele quiser, mas Ele salva. Ele salva. É. E se você conseguir fazer Deus se agradar de você, quando o sujeito fica remoendo, falando de injustiça, de perseguição, falta de oportunidade. Semana eu recebi mensagens. Eu estou me desligando, sabe? Estou tanto tempo na igreja, ninguém me deu um estado, não sei o quê, papapá. O pior que fez um monte de besteira. A mulher do sujeito fez um monte de besteira, foi perdoado, foi dada oportunidade. E aí estou impondo as mãos, aí passa um atrás do outro. Que falaram a mesma coisa 3, 4 anos atrás, agora estão na imposição de mão. Essa imposição de mão é forte mesmo. Então, irmãos e filhinhos, eu meditava, falei, meu Deus, se fosse eu não mandava o Elias, nem você. Esse é o pensamento da gente, que aquele que tem menos expressão deve ir para os lugares menores, para o número menor de pessoas, mas está errado. Está errado. Deus não vê como a gente vê. O Elias, o homem das multidões, das grandes profecias, o homem que fazia descer fogo do céu, viajou um tempão para ir ter com uma criaturinha que já estava à beira da morte já. Ela mesmo falou, quando ele falou assim, mulher,
me dá um pouco d'água aí e faz um bolinho pequeno para mim. Ela falou, tua serva não tem nada não. Tá vendo aqui, ó, esses gravetos, essa lenha, esses cavacos aqui, eu e meu filho estamos apanhando para fazer a última refeição, para que comamos e morramos, ou comê-lo-emos e morreremos. Ela estava certa que ia morrer, mas ela era uma pessoa que conseguia agradar o coração de Deus. Ela nem exigia nada. Você acha que aquela mulher esperava que um profeta fosse lá visitá-la, levar recurso de Deus para ela? E mais do que isso, você acha que ela esperava que o profeta Elias, tanto é que ela o conheceu, ela falou, tão certo como vive o seu Deus. Ela conheceu Elias. Elias era o único conhecido em todo lugar, todo canto. Elias não precisava de televisão para ficar conhecido, não, né? Quando chegava a notícia, ó, desceu o fogo do céu e furou um buraco no céu. Mas quem foi que fez? Foi um tal de Elias. Então a fama ia pegando, entendeu? Mas Deus é quem faz isso. Deus é quem faz isso. Uma vez eu fiz a pergunta para um senador. Apóstolo. Eu falei, olha, senador, o senhor me conhece? Ele falou, nem que eu quisesse negar. É que lá dentro da minha casa tem milagre da sua obra. Ele falou assim, eu falei, milagre do meu Deus, né, senador? Dentro de casa, conta aí, senador. Ele começou a falar. Uma senhora que trabalha há tanto tempo, foi curada de câncer. E quando ela falou que foi curada, eu submeti ela, eu mandei ela fazer vários exames e foi comprovado. E eu virei seu fã. Eu não ia muito com o senhor, não. Aí. Então, onde Deus escolheu uma pessoa para fazer o milagre? Lá dentro da casa do senador que não gostava de mim. Podia ser um perseguidor meu. São cuidados que Deus tem conosco que a gente não percebe. Só percebe-se através da o quê? Da fé. Por isso tem que viver pela fé. Você acha que Deus vai ficar mostrando, ó, eu estou curando fulano em tal lugar para mudar a opinião daquela cidade em relação a você? Negativo. Ele não vai ficar revelando, não. É você que tem que levar isso consigo. É você que tem que trazer essa fé com você, ó. Estão armando contra mim lá. Só que Deus com certeza já providenciou a defesa, a solução. É viver pela fé. Isso é viver pela fé. E aí, não diga que Deus está te tentando, não. Ele vai deixar você ser provado, ser tentado. Mas é para graduar, né? Suporta a dor. Tem muitos que estão ficando pelo caminho, não estão suportando, não. Mas suporta a dor. E como ele não fica mostrando num quadro, às vezes o sujeito está pertinho de receber o diploma. Aliás, já aconteceu aqui. Aconteceu um fato aqui que eu contei para o povo que eu achei assim muito estranho. Eu comentei com alguns bispos, com a bispa. Falei, eu vou abençoar o fulano, o pastor fulano. Alguém consegue o telefone dele para mim? Eu já conhecia esse pastor. Falei, eu vou abençoar ele, consagrá-lo, botar ele num trabalho maior. E quando eu consegui, falei, alô, é o pastor fulano? Sim. Ô, apóstolo, me perdoa. O senhor trocou de telefone, né? Eu sempre falava com o senhor. Eu estava tentando falar mesmo com o senhor. Ele esperou, não deixou eu falar. Ele desistiu da obra antes de eu abençoá-la. Eu fiquei parado. Falei, Jesus. Eu falei, engraçado, eu liguei para você para te abençoar, rapaz. Ah, é? Eu falei, mas agora você já botou tudo a perder, você está fora mesmo. É assim que funciona. Porque eu não tenho coragem de abençoar um sujeito que não suportou. Eu já ia cometer um erro, ou não sei. Deus talvez tenha mandado eu ligar para mostrar para ele que já tinha preparado o galardão, a recompensa dele, e ele jogou pela janela. A única coisa que eu e você devemos ter e não abrir mão, a fé e a perseverança, porque no momento certo
vem a resposta de Deus para a nossa vida. Eu tenho experiência disso. Eu já tive N motivos aparentes para desistir. Isso no passado. Você não sabe que nós passamos, alguns aqui sabem. Você não sabe que eu e a bispa, as crianças, passamos. Não. E tanta humilhação. Você não sabe. Mas é perseverança. Deus dá tanto valor a isso. Você viu a senhorinha lá, a viúva de Sarepta, pegando os cavaquinhos com o filhinho. Talvez até estivesse comemorando, filho, glória a Deus. Encontrei um punhadinho de farinha, ainda dá para a gente comer mais um dia, filho. E ela falou para o profeta, essa é a nossa última refeição. Sabe o que me deixa assim inculcado? Matutano, né? Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Nem a fome aguda conseguiu tirar do coração da mulher a certeza de que existia um Deus, o Deus de Elias. Olha o que essa mulher fala. Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Na dor, na frustração, na humilhação, o primeiro pensamento, o primeiro sentimento que o diabo tenta colocar é: Deus nem existe, se existe não liga para você. Tem muita gente me ouvindo agora que não é pastor, que não é da obra e que já ouviu isso de Satanás. Deus não existe não, se Deus existisse não estaria acontecendo isso. Olha por que Deus mandou um profeta lá, o profeta, cuidar dessa mulher e salvar a vida dela. Fazer chover, fazer prosperar, multiplicar o azeite, a farinha. Ela já tinha sentido muita fome, muita humilhação, muita dor. Viu muita gente morrer na frente dela, do filho dela, de fome. Mas ninguém tirou do coração dela a certeza de que o Deus de Elias, o quê? Existia, vive. Olha o que ela falou. Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela tinha motivo para acreditar nisso? Não tinha não. Fome, humilhação, miséria. Quantas noites ela deve ter acordado de madrugada com o filho gritando: mãe, eu estou com fome, mãe. Não tem nada, filho. Mas ela não perdeu essa certeza, essa fé. Não conta com amizades, não. Seja amigos. Amigo, tem amizades, mas não conte com isso. Conta com sua fé. Conta com a perseverança. Não desiste nunca. Porque aquela mulher não desistiu e Deus mandou o maior profeta que a terra já viu para cuidar dela. Aliás, perdão. Para ela cuidar dele. Para ela cuidar dele. Deus ali abençoou o profeta e a ovelhinha, o pastor e a ovelhinha. A ovelhinha, quando viu o profeta Elias chegar, com certeza deve ter nascido no coração dela: meu Deus, esse homem é aquele que Deus sempre ouve. Filho, nosso problema acabou. Nossos problemas acabaram. Deve ter pensado assim, ou falado. E ao mesmo tempo, o profeta Elias, o homem que os reis marcavam audiência com ele. Aliás, o rei Acabe mandou procurar por ele, botou uma equipe. Acha o Elias de qualquer maneira para ele trazer chuva para nós, não foi? Isso aí deve ter botado no coraçãozinho dele assim: eu sou o profeta, o Elias. Tipo o Jonas. Aí daí a pouco o Elias estava precisando da viuvinha lá fazer um bolinho para ele, senão ele ia morrer também de fome. Ô profeta, vai lá, porque a viúva vai te dar um pratinho de pirão. Ninguém é nada. O diabo tem um projeto
quer destruir o nosso ministério. Nosso ministério é uma fábrica de ganhar almas, de salvar vidas. E o diabo tem esse objetivo. Então, ele quer colocar a grandeza no coração do homem, sabe? A altivez. Não, eu. E é todo mundo. Eu estava impondo as mãos ali, aí alguns obreiros pediram para ir ajudar nos estados quando foi imposto as mãos. Aí uma obreira falou, então eu também vou, porque eu estou há tanto tempo nessa igreja, papapá. Aí eu estava com esse microfone aqui. Aí eu levei o dedo no botãozinho, desliguei. Teve um que até falou, cuidado, apóstolo, quando der bronca na gente, porque o senhor está ao vivo, hein? O senhor agora tem que falar, não, é só desligar, desliguei. Eu falei, o que você falou? Que coisa. O ser humano é vulnerável demais. O que eu e você queremos? Não adianta a gente esconder isso. A gente quer conquistar, a gente quer crescer, né? Aparecer. E aí a gente se humilha. Senhor, traga a multidão, faz milagre, faz isso, faz crescer essa obra. Aí Deus vai e atende. É quando cresce. Quando você não tinha nada, é quando você era pequeno demais, você pediu para Deus fazer crescer. Aí Ele fez. Aí quando cresceu, você esqueceu que pediu para Ele fazer crescer e já começa a achar que é você que fez. Você quer aumento de salário, você quer estado, você quer status, quer trocar de carro, quer isso, quer aquilo. Peraí. Afinal, quando não tinha nada, você não conseguia crescer, você pediu para Deus. E agora você trouxe para você o método do crescimento. Quem tem que ser recompensado é Deus que fez crescer, não foi você que fez. Que história é essa? Se tiver que dar carro, vou dar para ele. Terno novo, vou dar para ele. Peraí, quando você não era nada, você pediu para Deus fazer crescer. Aí Ele fez. Aí agora você quer para você? Será que o apóstolo não vê? Eu vejo sim. Eu vejo que Deus fez seu ministério crescer. Eu agradeço Ele todo dia. Você pensa que nas minhas orações que eu oro por você, eu oro, Senhor, obrigado pelo fulano ser assim, negativo. Senhor, obrigado pela sua infinita misericórdia ter feito o ministério do bispo fulano crescer, porque ele não é nada, é assim que eu oro. E o Senhor fez. O mérito é seu, Senhor, não deixa ele botar isso no coração dele, não. O sujeito já começa a inchar, rapaz. Quando ele está na tábua da beirada, é um pé rapado, como fala na minha terra, pé rapado, é isso. Boia fria. Ô Senhor, eu não sou nada, faz crescer. Eu lembrei do outro lá, pai. Eu sou um miserável, pai. Falou muito besteira lá. E o pastor simples lá no Pernambuco, o Fernando, que tinha só um olho. Ele falou assim, entrou na rádio, abençoa o Valdemiro, o bispo, e abençoa aquele miserável também, que era o outro líder, né, que era o segundo na hierarquia, o Valdeci. A Valdeci ouviu e veio falar comigo, não, você tem que tirar o programa dele. Eu falei, por quê? Ele me chamou de miserável. Eu falei, não, rapaz, ele escutou a sua oração. Ele falou, você que falou, você falou que era miserável, ele é muito simples, né? Acho que ele deve ter esquecido o nome dele, não sei. Ele falou, abençoa o miserável também. Tem vários que estavam lá aqui. Eu ri tanto que eu quase caí do carro, rapaz, na porta assim. Eu estava abrindo a porta, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, que legal, rapaz, como é que eu aprendi com isso? Se eu falei que sou miserável, então não tem problema você falar também não, hein? Então era mentira, eu não estava... É mentira, é hipocrisia, sabia? Ninguém se acha miserável, não. Só quando a coisa pega mesmo, que você olha assim, rapaz, o médico falou que eu vou morrer. Aí você vê que o negócio é feio. Quando alguém que você gosta está perecendo, você não consegue ajudar, né? Aí você vê que é miserável. O ser humano é muito hipócrita. Você concorda? É difícil me compreender. Eu fico feliz quando as pessoas conseguem me compreender, elas aprendem a gostar de mim.
Mas é muito difícil. Até compreender, meu Deus do céu, o sujeito olha assim, que sujeito chato, rapaz. Mas é a verdade. Por que o sujeito estava orando que era o miserável? Aí o pastor falou, abençoa o miserável. Aí ele falou que era. E o outro lá que sempre orou assim, eu sou o estrume do cavalo do bandido. E aí viu meu ministério crescer, quis acabar comigo. Peraí, que estrume de cavalo do bandido é esse que queria acabar comigo? Quem entende o que eu estou falando? Quem sabia que sempre orou assim, eu sou o estrume do cavalo do bandido? Quer dizer que ele não pode querer ficar com inveja porque o outro está crescendo, né? Conversa fiada, rapaz. Como é que Deus vai ouvir uma oração dessa? Senhor, eu sou o estrume do cavalo do bandido, mas acaba com o Valdemiro? Peraí, rapaz. Ô, doido. Conversa. Eu sempre... Você acha que eu acreditei nesse negócio de estrume do cavalo do bandido? Nem o bandido o sujeito quer ser. E olha que o bandido... Não. Rapaz, que coisa feia, hein? Peraí, o bandido, ser bandido já é horrível. Ser cavalo do bandido, você tá doido. E ser o estrume do cavalo do bandido? Aí o outro orou assim, eu sou o verme do estrume do cavalo do bandido. Eu falei, bom, agora foi. Rapaz, que mundo e que raça de víbora, hein? Aí eu pergunto, somos ou não somos insuportáveis? Deus é muito bom. A gente tinha que sair gritando por aí, Deus é bom, Deus é bom. Peraí, o que ele fez? Olha o que ele fez. Eu estou falando, eu estou andando, eu estou... Hein? Deus me deu uma revelação, uma palavra. Me mostrou, trouxe assim à minha memória alguns momentos difíceis. Um dia eu estava lá no meio do mar. Imagina você lá no meio do mar. Só tubarão, barracuda, água viva. Você consegue pensar numa mesa enfeitada com ensaladas, peru, chester. Consegue? Não, arrozinho. Não. Você consegue pensar em multidão, louvando, não. Tudo, se Deus aparece para você, meu filho, o que você mais quer na sua vida? Peça, o que você pede? Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim de tudo. Tudo que eu queria. A vontade era sair dali. Amém. Você está no meio do mar. Você está dentro de um poço de 100 metros. E lá você está cheio de projetos. Bom, esse mês eu vou fazer isso, fazer aquilo. É? Você consegue lembrar disso aí? Se você tiver celular, você joga no brejo, afunda no barro, caneta, papel. Você não quer nem saber de hora, joga relógio, joga tudo. Se tiver um prato de comida na mão, você joga fora. Você só quer uma coisa. Qual é o seu tudo? Qual é o tudo que você quer? Sair dali. Hã? Só sair. Tudo que eu queria lá no mar era sair. Tudo que você quer é sair. Mais nada. Mas quando sair, você só quer se recuperar daquele trauma. Aí depois começam as ambições. As tais cobiças que diz ali em Tiago. Eu e você, em diferentes fases da vida, já desejamos alguma coisa que era o nosso tudo. Quando o sujeito é um obreiro, tudo que ele quer é ser chamado para fazer a obra. Quando ele é chamado para fazer uma obra, para ser um auxiliar, tudo que ele quer é ser um pastor de uma igreja. Quando ele vira pastor da igreja, o que ele quer é ser um regional. Depois o tudo dele já é ser um estadual. Sei lá. Então,
o servo vai morrendo dentro do sujeito. A pior coisa que pode acontecer conosco é o servo morrer dentro de nós. Aquele que tinha prazer em servir. E que quando a gente deixa de ser servo, a gente vira o quê? Senhor. Senhor de nada, mas vira. Você é senhor de quê? Eu sou senhor de quê? De nada. Eu não sou senhor nem do meu nariz, como diz a Ana Rosa. Ninguém é senhor de nada, só existe um Senhor. Aliás, Jesus repreendeu alguém que o chamou de Senhor, ou não? Não foi? Hein? De bom, né? Chamou ele de bom. E ele falou, bom é quem? É Deus. Você quer ver uma coisa? É o tudo, né? Eu tinha 20% só da minha audição. Tudo que eu queria era escutar perfeitamente. Hoje eu escuto perfeitamente. Eu tinha asma, bronquite. Eu tinha dificuldade para respirar. Eu sonhava em respirar normal, direito, como todo mundo. Era tudo. As coisas vão mudando. Deus falou comigo assim, olha lá, aquela que está na cadeira de rodas. Tudo que ela quer andar. Mais nada. Aliás, tem uma passagem tão simples que eu e você já lemos tanto, sobre o cego, né? O cego de Jericó. O cego de Jericó era mendigo, sabia? O mendigo tem qualidade de vida? Come bem o mendigo? Come não? Claro que não. Às vezes nem come, né? O mendigo dorme bem? Acho que nem dorme. Cachorro lambendo a boca dele. É gente roubando o papelão dele. Eu imagino Jesus chegar para mim e para você. Valdemiro, Washington, o que você quer? Ih, rapaz. Senhor, o senhor me dá 24 horas que eu tenho que fazer a lista. Jesus chegou para um sujeito passando fome, doente, dor no corpo, de ficar ali pedindo esmola ali, humilhado, ameaça de morte. Mendigo, você sai daqui que aqui é minha área. Tanta coisa. Imagina a família daquele mendigo. Jesus chegou para ele e falou, o que queres que eu te faça? Se fosse eu, meu irmão. Eu ia falar, Senhor, uma das coisas é ver. Mas lá em casa está faltando isso, faltando aquilo, o aluguel está atrasado do meu pai. O cego não queria nada. Tudo que ele queria era o que mesmo? O que queres que eu te faça? O que ele respondeu? E pediu mais alguma coisa, não? Não. Era o tudo dele. É claro que mais tarde, talvez 1 ano, 2 anos depois, deve ter reclamado. Peraí, ó. Para um cego, só importa uma coisa. Qual é mesmo? Para um cego, só isso. Não oferece um prato de comida para o cego, não. Um terno. Dá um anel de ouro para o cego para você ver uma coisa. Para quê? Para o cego, só uma coisa interessa, qual é? Mas eu acho que uns 2, 3 anos depois, talvez tenha até falado, peraí, o que adiantou me dar a vista? É o ser humano, nós somos insuportáveis. Dá uma olhada na sua vida, na minha vida. Vai lá na Praça da Sé. Você acha que é melhor do que aquele que está lá perto do chafariz, lá, implorando um pedacinho de pão aqui? Aquele é uma humilhação desgraçada, está fedido, cachorro lambendo a boca dele. Você é melhor do que ele em quê? Eu sou melhor do que ele em quê? Mas tem alguma coisa na nossa vida que nos traz a insatisfação. E aquele mendigo, quando olha para a gente passando lá de terno, ou de carrão,
Ele ia falar, meu Deus, eu não quero nada disso aí, eu só quero ter uma comidinha quentinha, porque isso aí deve ter toda hora. É?